conhecermos a Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que os coríntios eram senhores do saber, falando da questão de comidas sacrificadas a ídolos, etc. Havia aspectos da doutrina em que os coríntios eram senhores do saber, eram doutores, sabiam tudo. E diz que muitos deles não conheciam a Deus. Ele diz assim: digo isso para vergonha vossa. Então, há uma diferença entre conhecermos sobre Deus, ouvirmos falar dele, e o conhecermos a ele, a sua pessoa. O conselho de Deus é um pacote. Tem começo e tem fim. Senão, Paulo não teria dito: vos tenho dado a conhecer todo o conselho de Deus. Ele fala isso aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20. Se não fosse assim, Jesus não teria dito aos discípulos: tudo que eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Há um tudo que nós precisamos conhecer aqui na Terra para vivermos segundo a vontade de Deus. Mas isso é diferente de conhecer a pessoa de Deus. E às vezes eu temo que alguns santos se contentem em conhecer o conselho de Deus e não se esforcem, não se empenhem e sequer se importem em se aproximar de Deus para conhecer a Ele. Isso me ocorreu pela primeira vez há mais de 20 anos atrás, enquanto eu pensava da diferença entre ser aceito e ser aprovado por Deus. Ser recebido como filho e ser um filho agradável a Deus. Eu temo que muitos estejam tão satisfeitos por terem sido aceitos, terem sido recebidos por Deus como filhos em sua família, que não se importam tanto em querer agradá-lo. Usei uma figura, uma ilustração para tentar comunicar isso, lembrando de meu tempo de filho em casa de meu pai. Ele, como um bom militar e da Assembleia de Deus, detestava cabelo grande. O cabelo começava a crescer um pouquinho, ele perguntava assim: tá pagando promessa? Era a senha para ir correndo para a barbearia, né? Mas depois que nós crescemos, nos tornamos independentes e nos casamos, meu pai não dava mais penada em nossa vida, não se metia mais, a não ser quando era convidado a isto. Mas ele não ficava se metendo na vida dos filhos, das filhas, dos genros, das noras. Aí era a família de cada um deles e ele respeitava muito isso, de maneira até exagerada, extremada. Mas mesmo assim, irmãos, já como filho independente crescido, não mais dependendo dele, não mais lhe devendo obediência, mas lhe devia honra. E já casado, com filhos, todas as vezes que eu ia a Ipiaú, lá no interior da Bahia, para visitá-lo, eu cortava meu cabelo. Não se tratava mais de ser aceito ou não ser aceito. Era uma questão simples de querer agradá-lo, fazer-lhe bem. Há coisas, irmãos, que Deus não nos proíbe. E se Ele não nos proíbe, Ele não pode nos punir se nós fizermos. Ele deixa fazer, porque Ele não nos proíbe. Há coisa que Deus não nos exige. E se Ele não nos exige, nós podemos não fazer. E Ele não vai nos corrigir ou disciplinar por isso. Mas, irmãos, muitas dessas coisas que Deus não nos proíbe, Ele prefere que nós não façamos. Ele não vai nos disciplinar, não vai nos corrigir se nós fizermos, mas se não fizermos, ele vai sorrir. Meu pai não podia fazer nada contra mim se eu chegasse lá com o cabelo dando voltas nos pés, né? Embora cabelo de preto não chega tanto, né?
Mas eu podia botar um Black Power, ele não poderia fazer nada contra mim. Mas chegar com meu cabelo cortado lhe faria sorrir. Há coisas que Deus não te proíbe, mas ele se agrada que você não faça. Há coisas que Deus não nos exige, mas ele sorri se nós fizermos. Quando não fazemos, ele não nos cobra, ele não nos reprova, mas se fizermos, ele nos aplaude. Eu temo que muitos filhos de Deus não sintam necessidade desse aplauso e não sintam necessidade desse sorriso. Irmãos, isso faz toda a diferença em nossa caminhada. Nós podemos conhecer todo o conselho de Deus aqui sobre a terra, mas nós teremos toda a eternidade para conhecer a pessoa de Deus e não será suficiente para nós. Que começa aqui na terra, buscar conhecer a pessoa de Deus, conhecer seu coração, conhecer sua mente. Como alguns têm destacado o texto do Salmo 103, que fala que o Senhor mostrou seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés. Os filhos de Israel conheceram seus feitos, suas realizações, as manifestações de seu poder. Moisés conheceu seus caminhos. Moisés conheceu sua pessoa. Moisés conheceu sua vontade. É muito comum hoje em dia vermos, principalmente os mais jovens, a turma pega essas bíblias de celular, lá tem hebraico, tem grego, tem interpretação, tem tudo ali. Uma turma que às vezes não gasta 5 minutos diários para contemplar a Deus, mas se tornam doutores em Bíblia. Sabem tudo. Sabem o significado de tudo. Passam por mestres. Ficam fazendo pergunta de gaveta para apertar a mente de pastor. Irmãos, é importante entender que há uma diferença enorme entre saber sobre Deus e conhecer a pessoa de Deus. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu ainda estava andando com os irmãos batistas e já conhecia Marcos, e eu convidei para estar em um encontro de jovens lá. Ele foi compartilhar uma palavra e ele levou Benitinho e Daniela, que à época eram noivos. Isso, se não me engano, foi em 1984, né? Conversa de vovô, né? Quase 40 anos atrás. E Marcos começou a compartilhar e ele perguntou assim ao auditório, aos irmãos reunidos ali: vocês conhecem Benito e Daniela? E todos disseram não. Ele pediu gentilmente que B e Dani se pusessem de pé e os apresentou dizendo: esse é Benito, essa é Daniela, eles são noivos, são discípulos de Jesus. Ok, sentaram-se. Ele voltou a perguntar e disse: e agora, quem conhece Benito e Daniela? Todo mundo levantou a mão. Ele disse: e qual é o sobrenome deles? E qual é a idade deles? E onde eles nasceram? E onde eles moram? Quem são seus pais? O que é que eles fazem da vida? O que é que eles estudam? Em que eles trabalham? O que é que eles gostam? Quais são os seus gostos? Foi uma maneira muito simples de demonstrar que saber algo sobre alguém não necessariamente é conhecê-lo. Eu queria muito, irmãos, que cada um de nós, de maneira verdadeira e sincera, do fundo do coração, se empenhasse em conhecer Deus. Eu fui impactado pela primeira vez com isto, quando recém-convertido, 43 anos atrás, estava lendo João 17, Jesus orando ao Pai, ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aquilo me impactou muito. Eu disse: bom, para ter a vida eterna, eu preciso conhecer Deus. E conhecer a Jesus, o seu Cordeiro, enviado para me salvar. E entendi que um dos caminhos para isto, além da oração, da comunhão, de se deter para contemplar Deus, e tem sido
Tantas pessoas falam disso, irmãos, da velocidade dos dias, da intensidade dos dias, mas eu queria conclamar cada um de vocês a se deter e pensarem: quanto tempo eu gasto para estar com Deus por causa de Deus? Como tem sido o meu culto pessoal a Deus? Ter esse hábito de contemplação do Senhor, de se deter para meditar no Senhor. Davi fala tanto disso nos Salmos. Meditar no Senhor. Irmãos, isso é uma decisão, é uma coisa deliberada. Você se separa para pensar em Deus, para meditar em sua pessoa. É mais do que estar fazendo a obra, é mais do que estar desenvolvendo algum serviço. É estar com Deus por causa de Deus. Um casal gasta a maior parte do seu tempo lidando com a vida, com os serviços, com as demandas de uma família, de uma casa, etc. Mas no momento que esse casal separa para estar a sós por causa deles, estarem um para o outro. Nós somos noiva e precisamos ter tempo para contemplar o nosso noivo e sermos contemplados por ele, para admirá-lo e sermos admirados por ele. Leiamos Cantares. O noivo diz: desvia de mim os teus olhos, porque eles me deixam confundidos. O Senhor ama a sua igreja, é a sua noiva querida, e ele quer nossa companhia mais do que o nosso serviço, ou pelo menos tanto quanto. Muitas vezes, falando sobre isso, eu tenho me referido à minha vida conjugal. E dito assim, algumas vezes eu falei isso para minha esposa, e eu tenho reportado isso, assim: esposa, eu te escolhi para ser minha. Eu não te escolhi para ser uma parideira, uma matriz para gerar filhos. Não te escolhi para ser uma boa cozinheira ou uma boa arrumadeira de casa. São atribuições de uma mulher, fazem bem à família, ao marido, à casa, de modo geral, mas eu não te escolhi para isso. Te escolhi para ser minha. Se eu quisesse apenas boa comida e uma casa bem arrumada, eu contratava uma boa cozinheira e uma boa arrumadeira. Seria até mais barato do que ter uma esposa. Mas não era disso que eu precisava e não era isso que eu buscava. Eu queria uma esposa para mim, estar para mim e eu para ela. Irmãos, o Senhor nos fez noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro, é sua esposa. E precisamos estar para Ele. Nós o servimos, nós somos a expressão de Deus na terra. Em Efésios 2, 22 e 23, Paulo diz que para que ele, Jesus, fosse o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja expressa Cristo em seu serviço no mundo. Eu tenho afirmado, cada vez com maior convicção e cada vez mais constrangido em meu espírito, que é por meio da igreja que Cristo vê, que Cristo fala, que Cristo apalpa, que Ele socorre, que Ele cura, que Ele abençoa, que Ele ama, que Ele lava os pés. A igreja é a expressão de Jesus na terra. Mas essa igreja também, irmãos, é a sua noiva. Ele nos quer servindo. Ele disse: onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Em João 12, ele fala sobre isso. Quando Filipe e André chegaram dizendo que os gregos queriam vê-lo, e Jesus começa a falar que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ao longo desse discurso, ele diz que onde ele estiver, estará também aquele que o serve. Ele quer nosso serviço. Ele disse que a sua comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ele quer que realizemos a sua obra. Como o marido quer e precisa que a esposa cuide da sua habitação, da sua casa, do seu ambiente.
mas ele quer a esposa. E o noivo quer a noiva. Eu queria animá-los a tomarem tempo para quererem conhecer Deus. Não se contentarem em ter a doutrina, em ter os mandamentos, em conhecer o seu conselho, mas conhecê-lo e experimentar dele. Isso é uma experiência crescente e contínua, que não se encerra na Terra, que vai saltar para a eternidade, mas que começa aqui. E é tão necessário que os filhos de Deus sejam despertados para isso e desejem isso. Então, irmãos, com isso em mente, nessa perspectiva de conhecer mais de Deus e conhecer a Deus, eu tinha dito que, quando citei aqui João 17, como essa palavra me impactou, que a época me ocorreu que, além de tomar tempo para Deus, de separar tempo para estar com Ele, para orar, para meditar, ao lado disso também está conhecer o que Ele pensa por meio da sua palavra. Como Deus reage a determinadas situações. Como Deus se comporta diante de determinadas circunstâncias. Como Deus reage ao comportamento humano, para a direita ou para a esquerda, de um modo ou de outro. Como é que Deus vê as coisas? Como é que Deus vê o mundo? Como é que Deus vê o homem? Como é que Deus vê os céus? A sua palavra fala sobre isso. O que Deus fez para nos aproximar dele. Então, nessa perspectiva, eu queria destacar algumas coisas hoje sobre a pessoa de Jesus. Vou falar resumidamente de 3 aspectos. Digo resumidamente porque cada um desses aspectos poderia tomar um retiro inteiro para falarmos. Eu vou citar poucos textos, mas gostaria que vocês depois enriquecessem isto. Aliás, não só essa palavra, mas tudo que vocês já ouviram e venham a ouvir na Igreja de Deus, não se limitem ao que está sendo exposto naquele sermão, naquele estudo, naquela apresentação das Escrituras. Tome aquilo como uma base inicial para vocês correrem sobre as Escrituras, enriquecerem com outros textos, com outras palavras que Deus vai acrescentando no caminho. Eu queria destacar, irmãos, 3 aspectos da relação de Jesus conosco. Ele como Salvador, ele como Senhor e ele como um pastor. Precisará ser resumido, e isso é um problema para mim. Eu tenho uma dificuldade enorme de resumir. Fazer síntese não é o meu forte, decididamente. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Lucas 2, de 8 a 11, e depois Lucas 2, 25 a 32. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apenas uma curiosidade, isso aqui é uma indicação de que Jesus seguramente não nasceu em dezembro. Dezembro na Palestina é inverno e faz muito frio, e os pastores não estariam no campo de noite cuidando de seu rebanho. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que hoje vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. No verso 25 a 32, fala daquele episódio de Simeão, aquele ancião que estava no templo, e quando Maria foi apresentar Jesus ao templo para ter os procedimentos que a lei exigia, Simeão, eu vou ler a partir do verso 28,
Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu temo, irmãos, que muitos de nós, como eu diria isso, nunca se detiveram para pensar sobre a nossa salvação e o que isso representou para os céus e para o Senhor. Nós temos um discurso tão centrado no senhorio e no governo de Cristo, tão centrado na necessidade do arrependimento e da entrega da sua vida a Jesus, que às vezes muitos de nós negligencia a proclamação da nossa redenção, da nossa salvação, a salvação dos nossos pecados. Foi o que o anjo disse, ele salvará o seu povo dos pecados deles. É importante entendermos, irmãos, que a autoridade de Jesus como Cristo de Deus, como Senhor de todos, como juiz de vivos e mortos, aquele a quem o Pai confiou todo o julgamento, aquele a que foi dada toda a autoridade, como ele próprio disse, isso resolve o meu problema de rebelião. O seu governo sobre a minha vida me impede de fazer a minha própria vontade. Me põe sob um jugo ao seu lado. Eu sou governado. Não posso mais decidir segundo a minha vontade. Vamos explorar isso aqui um pouco mais adiante. Mas, irmãos, essa autoridade não pode fazer nada contra os meus pecados. A autoridade de Cristo, o seu poder, o seu senhorio, não pode nada contra a minha transgressão. Não pode nada contra a minha culpa. A minha culpa se resolve de outra maneira. Eu tenho dito muitas vezes, quando me converti, não me falaram de um Senhor. Meu primeiro contato foi com o Salvador. Eu estava carregado de culpa, eu tinha 17 anos de idade, criado em um ambiente cristão muito sério, filho de pai da Assembleia de Deus e delegado de polícia, e além de ser um exemplo muito constrangedor de nobreza, de seriedade, de honestidade, de retidão, assim era meu pai, um exemplo muito desafiador, isso nos constrangia a não aprontarmos muito. Além disso, ele exercia uma autoridade pacífica, mas verdadeira, e nós não tínhamos muita chance para pecar. Aos 17 anos, eu não tinha cometido pecados grosseiros. Um namorico aqui, outro ali, uma briga na rua quando xingavam minha mãe, era a ordem do tenente, xingou a mãe, tem que apanhar. Mas não havia pecados grosseiros, não havia vícios. Mentira era uma das coisas mais terríveis que pudesse um dos filhos de Orlando praticar. Palavrão, nem pensar. Mas, irmãos, quando eu me converti, eu estava tomado de culpa. Eu entendi a minha separação de Deus. Eu entendi a santidade de Deus. Eu entendi depois, lendo as Escrituras, o que quer dizer que éramos seus inimigos por nossas obras malignas. O que eu experimentei foi uma sensação parecida, imagino, com a de Adão lá no Éden, quando o Senhor o expulsou. Eu me sentia expulso da presença de Deus. Eu precisava desesperadamente de um Salvador. Eu precisava me livrar da minha culpa. E uma autoridade não me resolveria esse problema. Mesmo o amor de Deus, irmãos, não pode fazer nada contra os nossos pecados. Perdão de pecados não é um atributo do amor, não é atribuição do amor. Amor não pode perdoar pecados. Perdão de pecados é uma atribuição da justiça. Por isso, João fala em 1 João capítulo 1, versos de 5 a 9, nesse texto ele diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que justo? Porque ele já condenou Jesus em meu lugar e em teu lugar, e ele não pode condenar dois pelo mesmo pecado. Quando nós cremos, irmãos, e nos arrependemos, Deus não pode mais nos condenar, porque ele condenou seu filho. Que tremenda segurança temos nisso. Como o diabo quer roubar isso da consciência dos filhos de Deus? Deus é justo. Ele não vai condenar dois pelo mesmo pecado.
Todo pecado recebeu justo castigo, e o Senhor Jesus recebeu o meu castigo na cruz. Por isso Deus perdoa meus pecados. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Em Naum, capítulo 1, verso 3, está escrito que Deus jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Em Isaías, o Senhor diz: ai daquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal, que as trevas chama luz e que a luz chama trevas. Se não me engano, Isaías 5. Vocês depois procurem, por favor, o versículo com mais precisão. Se Deus passar a mão na cabeça do pecador, do culpado, Deus se torna mal. Deus não pode fazer isso, irmãos. Deus tem que condenar o pecador. E eu senti sobre mim essa sentença. Eu desceria para o inferno de cabeça baixa sem um pio de reclamação. Eu sabia que eu merecia aquela condenação. Eu temo que muitos filhos de Deus nunca foram impactados com essa certeza de condenação e separação de Deus. Muitos têm dificuldade de tomar a sua própria cruz, negar a si mesmo, porque nunca entenderam a cruz de Cristo. Nunca viram um Deus justo que se fez homem para levar sobre si a nossa culpa e a nossa condenação. Os textos que mais marcaram minha conversão foi Isaías 53, de 3 a 6, e 2 Coríntios 5, 19 a 21. Em 2 Coríntios, Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu entendi isso na minha conversão, e aquilo me trazia tanta humilhação, tanto constrangimento. Eu não conseguia entender por que Deus quis fazer isto. E mesmo gozando desse perdão, sendo livre do peso da condenação, encontrando a paz da reconciliação naquele sangue, quantas vezes eu me perguntava e me pergunto até hoje: Senhor, por que você fez isso? Por que fazer esse pecado em meu lugar e tornar-me justiça? Tornar-me justo como tu és? Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas ele fez cair sobre ele, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Já pensamos alguma vez na nossa iniquidade? Eu me lembro até hoje, irmãos, dos pecados da minha infância, da minha adolescência. Não me sinto em condenação porque sei que fui justificado. Mas lembrar-me que eu fui purificado desses pecados me traz humilhação, mantém um constrangimento, mantém um senso de dívida. Eu sou devedor. Eu temo que muitos discípulos se apossaram tanto dessa filiação e dessa reconciliação e dessa aceitação que foram encontradas na cruz, que não se sentem devedores. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, você lê do verso 3 ao verso 11, lá pelo verso 9, Pedro diz assim, que alguns estão esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Quem lança no mar do esquecimento é Deus, irmãos, e eu não sei como ele consegue fazer isso. Mas eu não consigo. Quando nos convertemos, não temos um surto de amnésia, nós não perdemos a memória. Eu me lembro dos meus pecados. E toda vez que eu me lembro deles, eu me lembro do Cordeiro na cruz, do sangue da expiação, da oferta de reconciliação. Isso me humilha, porque mostra quão miserável e indigno eu sou. Isso enche meu coração de gratidão que eu não consigo pagar. Eu estou há 43 anos vivendo sob o peso de que eu sou o sujeito mais ingrato da terra, porque não consigo recompensar meu Senhor. Como é importante que a igreja entenda que o nosso Senhor Jesus, aquele que nos governa, é o Cordeiro que foi oferecido por nós, é o nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados. Paulo ensina isso em Romanos 4. E ressuscitou para a nossa justificação. Se não fosse a morte de Jesus, de nada me serviria a sua autoridade.
a não ser para acentuar minha condenação. Crer no Salvador. Amar um Salvador. Me lembro da primeira vez que me falaram sobre o senhorio de Jesus. Nesse contexto batista, isso me era trazido como, quase como uma alternativa. É o que naquele ambiente, naquele tempo, chamavam assim do crente consagrado. Quem quer se consagrar ao Senhor? Você já é salvo, mas você quer se consagrar? Me falaram pela primeira vez do senhorio de Jesus. Eu tinha 18 anos, recém-convertido, recém-batizado. E a irmã que estava trazendo isso em encontro de jovens, ela citou um texto de Êxodo e de Deuteronômio, que fala do servo de orelhas furadas, quando no ano do jubileu, o judeu teria que libertar seu irmão escravo, que lhe estava escravo porque tinha uma dívida que não podia pagar e foi colocado como escravo. No ano do jubileu, teria que libertar esse homem. Mas se aquele escravo amasse seu senhor e não quisesse sair forro, não quisesse receber a sua carta de alforria, ele diria assim: eu amo meu senhor e não quero sair forro. Então seu senhor levaria a praça diante dos anciãos e furaria a sua orelha com a sovela. Ele seria conhecido como servo de orelhas furadas. E aquela irmã fez um apelo: alguém aqui quer se consagrar ao Senhor e ser um servo voluntário? Eu me lembro do que orei. Aos prantos, dizendo: Senhor, fura minha orelha, porque eu te amo. E eu não quero ficar forro. Eu não quero liberdade. Eu quero te servir. Eu preciso te servir. Fura minha orelha. Irmãos, os que têm dificuldade para renunciar a coisas simples da terra, os que têm dificuldade em se oferecerem, em tomar a sua própria cruz, não conheceram a cruz de Cristo. Porque a sua cruz nos constrange. É impossível alguém olhar para o Cordeiro e não amá-lo e não querer servi-lo e recusar-se a entregar-se a ele. Tenho orado a Deus muitas vezes que abra os olhos da igreja para ver o Salvador, tanto quanto estão enxergando o Senhor. Temo que muitos tenham entendido o reino de Deus, o governo de Cristo, sua autoridade, entendido o reino de Deus, entendido aquela figurinha dos 3 tipos de homens, entendido a figurinha da árvore, mas não amam o Senhor. Não lhe tem gratidão. O maior combustível no meu serviço a Cristo é gratidão. Há coisas, irmãos, que a obediência não produz. A obediência produz fugir do pecado, a obediência produz realizar algum nível de serviço. Absoluta, total, de perder tudo, de entregar tudo, é fruto de amor a Cristo, de gratidão a Cristo. Amor e gratidão que são fruto de um entendimento de que Deus se fez homem e morreu na cruz. Em João 13, irmãos, e é um capítulo que eu recomendo que vocês se detenham para estudar, algo muito interessante. Bom, há muitas coisas interessantes. Mas lá no início, logo do capítulo, está escrito assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, que ele viera do Pai, que voltaria para o Pai, e que o Pai tudo confiara às suas mãos. Irmãos, o destino eterno dos céus e da terra estavam confiados a Jesus. Ele sabia disso. O Pai confiou tudo em suas mãos. Quando lá no Getsemane, em plena madrugada, no lugar aberto, um lugar alto, é um monte, no Monte das Oliveiras, fica o Getsemane. Jesus suava gotas de sangue em agonia, e a Bíblia diz que, estando em agonia, orava mais intensamente, e ele se pôs de joelhos. Às vezes é necessário que haja angústia nos filhos de Deus para que eles se ponham de joelhos.
Ele suava gotas de sangue. Ele dizia: Pai, tu podes tudo. Marcos, o Evangelho de Marcos é bem detalhado. Ele diz assim: Pai, tu podes tudo. E Jesus colocou o Pai em xeque. Tu podes tudo, afasta de mim esse cálice. Era como se ele dissesse: nada que é impossível. Encontra o teu caminho, encontra outra solução, me livra desse negócio. Eu não quero isso, não. Eu não quero a cruz. Eu não quero essa morte. Eu não quero levar a culpa. Me livre disso. Irmãos, o pai silenciou. E para mim, o silêncio do pai é uma demonstração de que ele não tinha alternativa, porque ele é justo. E Deus não deixa o pecado para lá. E para que a raça humana fosse expiada e a criação fosse restaurada, um justo precisaria levar sobre si a culpa de todos. É o cordeiro da expiação simbolizado lá na lei. Ainda hoje, irmãos, 43 anos depois, é muito difícil ler essa parte das Escrituras da agonia de Jesus no Getsemane e não ficar constrangido e não me sentir devedor. E de novo dizer: Senhor, por que fizeste isso? Foi para a nossa salvação. Foi para livrar-nos de nossa culpa, de nossa justa condenação. Eu queria recomendar um livro que eu tenho recomendado muitas vezes. O Homem que Obedecia. É a história de Carlos Studd. Eu não vou contar a história dele aqui para não alongar, embora me encante a história desse homem. Vou contar apenas um episódio. Depois de ter sido missionário na China e depois na Índia, voltou à Inglaterra com 50 anos de idade, enfermo. Ele era asmático, tinha um problema grave nos pés também, que às vezes lhe impedia de caminhar, inclusive. Ele voltou para se tratar. Ele foi a um encontro onde havia um missionário fazendo apelo aos jovens que quisessem ir à África, e nem os jovens candidatou. E ele, aos 50 anos, com 4 filhas, quase adultas, enfermo, se ofereceu para ir. E o médico da missão disse: Carlos, você está louco? Você veio para a Inglaterra para se tratar? Se você for para os trópicos, para a selva africana, você vai morrer, você não vive 15 dias. Ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por ele. Irmãos, não é a obediência que produz isso. Não é a consciência da autoridade do senhorio de Jesus que produz isso. O que produz isso é um senso de dívida, é gratidão a Deus, é amor a Jesus. Porque ele não está exigindo que cada um de nós vá para a África, para onde quer que seja. Ele não exige isso. Não seria desobediência não ir. Foi uma oferta voluntária. No fim da sua vida, esse homem, no leito da morte, ele disse: Senhor, eu renunciei à fama. Ele era um jogador de cricket famoso, compunha a seleção inglesa de cricket. Ele era um homem rico. Seu pai lhe deixou herança milionária. Disse: renunciei ao esporte, renunciei à fama, renunciei à riqueza. Renunciei ao meu casamento, que ele passou mais de 20 anos na África e viu a esposa 2 vezes nesse tempo. Renunciei minhas filhas. Renunciei minha saúde. Renunciei minha vida. Senhor, há algo mais que eu precise perder? Ele estava com 73 anos, morrendo. Não estava murmurando, não estava reclamando. Era como se dissesse: estou conseguindo te agradar, meu Senhor? Perfeitamente a nossa cruz e o jugo. Mas nós não faremos sacrifícios pelo Senhor se nós não conhecermos o nosso Salvador. Pensar que Jesus, o Verbo eterno, nunca mais terá a forma de Deus. Essa outra verdade
eu nunca consegui entender e me constrange. Jesus é nome de homem, não é nome de Deus. O Verbo eterno, como está escrito lá em Filipenses, que sempre subsistiu na forma de Deus. E Jesus fala à mulher samaritana que Deus é espírito, portanto, o Verbo eterno era espírito, apenas espírito. Era a sua forma de Deus, não tinha uma forma corpórea. Ele se fez homem e nunca mais ele reconquistou a sua forma de Deus. Porque está escrito, 1 Timóteo 2, verso 5, só um mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, o homem. Não Jesus Cristo, Deus. Em Filipenses, capítulo 3, no último versículo do capítulo 3, os dois últimos versículos, Paulo fala, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você e eu, irmão, teremos o corpo como o dele. Nós nunca teremos a forma de Deus. Teremos a forma de Jesus, o Deus que encarnou. Eu fico pensando, o que representa para a divindade tornar-se corpo por toda a eternidade? O que isso significou para Jesus? Por que tem que ser tão resistente a abrir mão de uma coisa ou outra, se o meu Salvador, Criador dos céus e da terra, nós decoramos e proclamamos João 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo hoje é homem, irmãos. E nós seremos como ele é. Nós o veremos como ele é, e seremos semelhantes a ele. Não te constrange? A mim, me produz uma mescla, uma mistura de esmagamento e desejo intenso de querer se agradá-lo. Salvador nos céus. Nós aguardamos esse Salvador. E ser Salvador, irmãos, não conflita com ser Senhor. Essas coisas se harmonizam. Para falar do Senhor Jesus, eu vou usar apenas uma passagem. Isso é um tema já muito batido entre nós. Eu ouço dizer que somos todos senhores do saber com respeito ao Senhor Jesus, pelo menos no conceito. Mas essa é a verdade que não é menos gloriosa. E nós precisamos compreendê-la bem. Em Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 22, eu não vou ler o texto todo, eu vou apenas explicar algumas coisas que se destacam aqui. Nós conhecemos a história, Jesus estava a caminho, ele não estava em uma casa, não estava em um ambiente fechado, ele estava andando, era um lugar público, e veio um homem rico e se ajoelhou aos seus pés. Quando eu vejo aquele homem rico se ajoelhar aos pés de Jesus, eu entendo que ele era um homem sincero. A Bíblia fala que o rico fala com arrogância e o pobre com súplica. O rico está acostumado a ter portas abertas, tapetes vermelhos, receber boas-vindas, ser chamado de Senhor. Um rico não se ajoelha facilmente diante de ninguém. Mas aquele homem não se importou de, entre aspas, na linguagem da turma hoje, pagar esse mico e se pôr de joelhos no meio da rua diante de um homem que era uma figura controversa. Jesus é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas naquele momento histórico ali, na Judéia, ele era uma figura controversa. Para uns era o Messias, para outros era um profeta apenas, e para outros era um impostor. E aquele homem rico não se importou de se ajoelhar diante daquela figura controversa e dizer: que Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Esse bom mestre, chamando de bom, estava quase igualando a Deus.
Aquele homem estava reconhecido em Jesus, o Messias, e sabia que era por Jesus que ele receberia a vida eterna, e disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse: quais, Senhor? Não terás, não dirás falso testemunho, ama teu pai e tua mãe. De 5 mandamentos que apontam muito mais para uma ação do que para uma atitude. 5 mandamentos que se cumprem através de um comportamento. Ele disse: Senhor, faço isso desde a minha meninice. Irmãos, é importante notar que Jesus não disse para aquele homem sepulcro caiado, hipócrita, como fez muitas vezes com os fariseus, escribas e os mestres da lei. O silêncio de Jesus nessa direção, para mim, indica que Jesus reconheceu que aquele homem fazia tudo aquilo. Até porque o que Jesus fala depois, falta-te uma coisa. Quando ele diz falta-te uma coisa, ele está dizendo: eu sei que você faz tudo isso. Então eu sei que esse homem era sério. Ele não apenas era sincero, ele era sério. Era um rico que nunca matou, é um rico que nunca roubou, um rico que não mentia, um rico que não adulterava. É difícil os ricos no mundo não mentirem para preservar suas riquezas. É difícil um rico esquivar-se do assédio feminino. Matava de um rico. Não matava, não roubava, não mentia, não adulterava e honrava pai e mãe. Era um homem sério. Não era um deslavado aí, hipócrita. Além de ser sincero, ao estar ajoelhado diante de uma figura controversa, quero destacar isso, além de ser sério por cumprir todos os mandamentos, era um homem sedento, porque ele correu ao encontro de Jesus. Aquele homem queria a vida eterna verdadeiramente. Ele era sedento, ele era sincero e ele era sério. Mas Jesus lhe estabeleceu uma condição: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Aquele homem, irmãos, não estava diante de uma coisa conceitual, de uma renúncia teórica, de uma renúncia no coração. Era uma renúncia verdadeira, era dar tudo mesmo. E eu temo que muitos de nós nunca foram confrontados com isso. Nós temos o conceito de que o Senhor é dono de tudo, que Ele manda de tudo, que tudo que nós temos é dele, mas o quanto estamos prontos a perder tudo mesmo? É um mundo cheio de direitos como é o nosso hoje. Aquele homem sabia que ele ia perder tudo, mas teria um tesouro nos céus, Jesus apontou. E ele saiu triste. A questão ali, irmãos, não era o que fazer com a riqueza daquele homem. Dar aos pobres era o caminho mais decente para usar bem uma riqueza, socorrer os pobres. A questão não era essa. A questão era o seguinte: quem é que te governa? Quem é que manda em tua vida? Eu vou te dar uma ordem. Você diz que eu sou o bom mestre, né? Embora bom só seja Deus. Era como se dissesse: está reconhecendo em mim Deus? Vou te dar uma ordem. Vende tudo. Dá aos pobres e segue-me. Está registrado aqui em Marcos, irmãos. Vocês podem ler as passagens paralelas em Mateus 14 e Lucas 18. Mas aqui Marcos está registrado no verso 21. Mas Jesus, fitando-o, o amou. Jesus não declarou assim: eu amo você, eu quero o seu bem, eu quero te salvar. Ele não fez isso. Mas o comportamento de Jesus, assim, a máscara facial, sua expressão, a forma como Jesus se dirigiu a ele, deixou patente para todos que estavam ali que Jesus o amou. Jesus quis salvar aquele homem, mas Jesus não pôde. Ele não pôde ser salvador de um homem que não quis entregar-se a ele. Esse Cordeiro bendito, irmãos, que se derramou na cruz e que se fez homem para sempre por nossa causa, não pode salvar os que não se rendem a ele. Era como se Jesus dissesse: se eu não posso te governar, eu não posso te salvar.
Não vai adiantar remir teus pecados se eu não puder seguir te dirigindo, te governando e te dizendo como viver, orientando tuas escolhas, definindo tuas decisões. O Senhor não pode salvar quem não se entrega a Ele. O mérito não está em nossa entrega. A entrega é uma expressão da sinceridade de nosso arrependimento e de nossa fé. A fé em Cristo, irmãos, não é uma fé sem implicações e sem consequências. Em Atos 6 fala que muitos sacerdotes obedeciam à fé. A fé exige obediência. A fé verdadeira exige obediência. A fé em Cristo implica entrega, renúncia total, nos colocarmos em suas mãos, nos livrarmos do autogoverno. Jesus está demonstrando nesse texto que não pode salvar quem ele não pode governar. Crer em Jesus e não obedecer a Jesus é um engodo, é uma mentira, é um engano. Os que creem, obedecem. É o que Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras. Com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Não venha para cá dizendo que você crê, que é assim, que é assado, que não. Obedeça. Quando você obedece, você não precisa demonstrar, não precisa declarar que crê. A tua fé será patente na tua obediência. Obediência, irmãos, é uma das marcas principais da filiação. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Deus não concebe que tenha filhos desobedientes, filhos que fazem sua própria vontade. Eu volto a dizer essas coisas, a salvação que é em Cristo, e o governo de Cristo, a salvação no sentido da remissão dos pecados, elas não conflitam. Nós precisamos das duas. Se vocês se detiverem para ler o Novo Testamento, prestando atenção nas cartas apostólicas, quase todas as vezes, eu vou falar quase para não ser pego aqui em uma afirmação que talvez possa ser contradita, mas quase todas as vezes que nas cartas apostólicas se refere à ira de Deus, não está falando da atitude de rebelião do homem, da independência do homem, está falando de seu comportamento, das suas práticas, dos seus pecados, dos ramos daquela árvore. Nós precisamos cortar aquela raiz com arrependimento e nos entregarmos a Cristo. Mas nós precisamos que cada um daqueles ramos daquela árvore que nós usamos quando falamos sobre arrependimento, cada um deles seja perdoado e remido pelo sangue de Jesus. Ele rasgou a lista de débitos que nós tínhamos, a carta de dívida que atestava contra nós, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2. Nossas culpas sendo pagas, sendo perdoadas, nossa vontade sendo entregue a Ele. Nosso Salvador e nosso Senhor. De onde aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, além de nosso Salvador e Senhor, Jesus é nosso pastor. E aqui está outro aspecto da vida com Deus que eu temo que muitos filhos de Deus não desfrutem. Eu tenho falado várias vezes que às vezes sinto quase angústia quando irmãos nos procuram como pastores deles que somos, e você vê nos olhos deles que eles têm expectativa que você lhes resolva a vida, que nós lhe resolvamos a vida, que nós lhe demos as direções que eles precisam, que nós lhes pastoreemos. E é claro que é um pastoreio que é terreno. Paulo fala em Atos 20 e 28, falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Deus fazendo-se homem, derramando sangue, porque espírito não tem sangue, né? Em Cristo, Deus se fez homem e teve sangue, o derramou e comprou esse rebanho, é dele. O Espírito Santo separou homens para pastorear o rebanho que não é desses homens, é de Deus. Pedro fala, escrevendo aos presbíteros, na sua primeira carta, no capítulo 5, pastoreai o rebanho de Deus. Não como dominadores, mas como exemplos. É claro que existe um pastoreio humano. Embora muitos tenham falado contra isso, há muitas vozes malignas na internet falando contra esse pastoreio humano que o Espírito Santo estabeleceu, como Paulo fala em Atos 20. Mas, irmãos, esse pastoreio tem limites. Nenhum de nós, nenhum presbítero, nenhum pastor consegue apalpar a tua alma e discerni-la. Há um aspecto de tua alma que tem que ser pastoreado por Cristo. Isso não é terceirizado. Os pastores aconselham, orientam, consolam, animam, repreendem, disciplinam. Mas nós não podemos entrar na alma de vocês e conhecê-la. Jesus não delegou isso para ninguém. Pedro fala que ele é o sumo pastor e bispo de nossas almas. Eu queria destacar alguns textos que falam desse pastoreio. E depois explorar esse que eu falei por último aqui agora, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos começar com João 10. Eu lhe disse que seria resumido, e eu estou aqui correndo muito, embora já tenha passado uma hora, mas está resumido, irmãos. Cada um desses aspectos que foram abordados aqui tomariam horas se tivéssemos livremente, sem limites de tempo, abrindo a Bíblia e compartilhando juntos uns com os outros. Nós podemos passar horas falando da salvação de Jesus, que Jesus nos trouxe, falando do seu senhorio e falando do seu pastoreio. João capítulo 10, verso 11 em diante. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Isso aqui é uma boa figura para o pastoreio terreno também. Uma das marcas principais de um verdadeiro pastor é que ele não foge do lobo. Um pastor humano na igreja de Deus, ele tem limitações de discernimento, ele tem limitações de sabedoria, ele tem limitações de dons, tem muitas limitações. Ele se equivoca em seus juízos, muitas vezes, mas uma marca que tem que estar presente em cada um deles, senão não será um pastor. Se o lobo se aproxima, ele vai enfrentá-lo. Tem que ser especialidade de pastor quebrar dente de lobo. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros, meus cordeiros, minhas ovelhas. Se Pedro cuide delas, são minhas. Eu estou confiando a você. As proteja, como eu faria. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu estou falando que ele é o bom pastor, as ovelhas são suas, que ele as conhece, elas conhecem a sua voz. Aí ele faz um paralelo interessante, assim como ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Era como se ele dissesse, como eu gostaria que minhas ovelhas me conhecessem, como eu as conheço. Necessitamos conhecer o Senhor, conhecer o Salvador, mas, irmãos, ao longo desse caminho que é longo,
embora a vida seja curta, o caminho é longo. Precisamos tanto desse pastor. Precisamos tanto conhecê-lo, ter a sua companhia. No verso 26 em diante ele diz: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Falando aos judeus que o questionavam, querendo saber se ele era o Cristo ou não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu sei que existe controvérsia sobre esse versículo, sobre o que seria isso que o Pai deu a Jesus. Eu tenho limitado, e posso estar equivocado, mas tenho limitado a considerar que são duas coisas. É porque o áudio da internet saiu desligado. Ele é o Messias. O áudio da internet. Ele é o Cristo. O Pai lhe confiou isto. E o Pai lhe confiou as ovelhas. Porque termina o versículo 29 dizendo: e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Da minha mão ninguém pode arrebatar, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Para mim, irmãos, entre outras coisas, Jesus está dizendo: este rebanho que o Pai me deu é maior do que tudo. Isso confere a nós um tipo de importância que eu temo que a igreja não perceba. Tudo que há no mundo, irmãos, todas as instituições humanas, por mais sólidas que sejam, seja a ONU, seja a OTAN, seja a tal OMS, está tão badalado hoje em dia, tudo isso vai acabar, será destruído. Tudo vai passar. A única coisa que vai permanecer para a eternidade com vida, e a vida de Deus, é a sua igreja, é o seu rebanho. E como isso é glorioso. O Criador do universo, o Criador dos céus e da terra diz: vocês é maior do que tudo, são maior do que tudo. São meu rebanho. São minhas ovelhas. Bom, Jesus disse que ele era o pastor. Eu mesmo arrumei. Ele sabe arrumar e não arruma. Ele é bicho. De vez em quando o microfonezinho entra aí, né? Jesus disse que ele era o Salvador e foi apresentado assim pelos apóstolos. Jesus disse que ele era o Senhor e foi apresentado assim pelos apóstolos. Jesus disse que ele era o pastor e foi apresentado assim pelos apóstolos. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Hebreus, capítulo 13. Versos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Jesus, o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro 5, 4 e depois 2,25, vou deixar por último esse 2,25. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro está aqui escrevendo aos presbíteros, aos pastores, animando-os a como devem pastorear a igreja de Deus. E finaliza esse trecho dedicado aos presbíteros, logo em seguida ele começa a se dirigir aos jovens, no verso 5. Mas no verso 4, ele encerra essa sessão dedicada aos pastores, dizendo: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Como quem diz, perseverem fazendo dessa maneira. Cuidem bem desse rebanho que não é de vocês. Quando o pastor verdadeiro vier, o grande pastor, vocês serão recompensados. Pedro está apontando para o Supremo Pastor. Ainda na primeira carta, capítulo 2, verso 25.
porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Essa palavra bispo, irmãos, que também pode ser traduzida como episcopo, significa literalmente aquele que olha sobre. É um supervisor. Pedro está afirmando que Jesus, ele é pastor, mas ele é bispo de nossas almas. Ou seja, ele está atento às nossas almas. Ele supervisiona as nossas almas. Ele olha de cima e sabe o que vai dentro de nós. Há uma palavra em Provérbios que eu não saberia localizar agora, que diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, com a qual ele pode esquadrinhar o mais íntimo do seu ser. O teu espírito, o meu espírito, é uma lâmpada nas mãos de Deus. É por meio desse espírito que temos que Deus sonda a nossa alma, sonda o nosso íntimo. Há coisas que nós não sabemos expressar. Nunca passou com vocês precisarem de pastoreio e não saberem sequer explicar o que é que vocês precisam? Nunca lhes ocorreu chegar em Deus e não saber o que dizer? Eu acho que, se eu fosse listar as minhas orações, eu tenho mais momentos que eu não sei o que dizer do que momentos dizendo alguma coisa diante de Deus. Muitas vezes, eu simplesmente não sei o que dizer, porque eu não sei traduzir. Há um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Alma, que te conhece, que te alcança, que te responde, que te fala. Nos deter, cada um de nós, para sermos pastoreados por Cristo. Permitir que esse bispo de nossa alma a conheça e nos responda. E nos fale. O Salmo 142, que Fernando leu no início, que esse bispo e pastor em nossa alma venha tirar nossa alma do cárcere. Há um tipo de consolo que não encontramos em outro lugar, irmãos, que ninguém pode atender. Da vida de vocês, pastor humano, o presbítero de vocês, é injusto exigir que eles façam algumas coisas porque eles têm limites, eles não sabem. Simplesmente não sabem e não podem. E é necessário e importante que vocês se voltem para Cristo. E, de novo, o pastoreio dos céus, sim, não impede o pastoreio humano, não exclui. Mas é necessário entender que o pastoreio humano é limitado. E aspectos que ele não atinge e não alcança. Quantas vezes, diante de tragédias, às vezes, eu não sei falar nada, a não ser abraçar e chorar com aquela pessoa. E dizer, Senhor, pastoreia meu irmão. Pastoreia minha irmã, que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho sabedoria para isso, eu não tenho respostas para isto. Não faça tão terreno o pastoreio. Desfrute dos recursos que Deus nos concede aqui na igreja, na terra, com os pastores que Ele colocou sobre nós. Isso pelo pastoreio de Jesus. Você tem um pastor nos céus. O Senhor é teu pastor. E de nada você sentirá falta. É Ele quem te conduz a passos verdejantes. É Ele que faz transbordar o teu cálice diante de teus inimigos. É Ele que não te deixa temer, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Isso não pode ser apenas poesia, irmãos. Isso precisa ser uma realidade na vida dos discípulos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por que não temerei? Porque tu estás comigo. Não está dizendo não morrerei. Está dizendo não temerei. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É um consolo
para a nossa alma que só encontramos em Cristo. Salmo 94, 19 é um texto ao qual eu tenho recorrido muitíssimas vezes. Davi registra o seguinte: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam. Ele nem fala se somam, se multiplicam. É um turbilhão de cuidados, de ansiedades, de temores, de inseguranças, de coisas imprevisíveis que você não sabe qual será o desfecho, e oprime a tua alma e te trazem angústia. Aí ele diz: as tuas consolações recreiam a minha alma. A turma do meu tempo sabe que essa palavra recreio hoje foi substituída nas escolas por intervalo, ou não sei que nome é que dá hoje, mas no meu tempo de moleque era recreio. E quando tocava a sinetinha lá, blém, 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 na hora do recreio, aquela molecada saía da sala aos pinotes como cabritos soltos da estrebaria. Íamos nos recrear, nos alegrar, ficar livre de ansiedade e preocupação. Se vou passar na prova, se não vou passar na prova, se eu sei responder o dever de casa, se não sei responder, não queria saber, eu queria me recrear. Davi está dizendo: quando a minha alma está oprimida por muitos cuidados, apreensões e coisas para as quais eu não tenho resposta nem solução, tuas consolações recreiam a minha alma. Tuas consolações produzem alegria, descanso, confiança, esperança. E tudo isso que o nosso pastor faz por nossas almas, nós podemos repartir. Ter orado ao Senhor e exortado a igreja para que não se deixe abater por esse tempo estranho que estamos vivendo. Que não se deixe aterrorizar pela perspectiva de contaminação desse tal coronavírus e sequer pela perspectiva de morte que pode ocorrer com alguns, e há irmãos que têm morrido com esse vírus. Ser cuidadosos, ser preventivos, é diferente de estar apavorado, desesperado. Não. Não sejamos como aqueles que não têm esperança. Cuidemos-nos a nós mesmos e uns dos outros, mas nos deixemos encher dessa esperança que alegra a nossa alma e que encontramos em nosso Salvador, nosso Senhor e o nosso pastor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja abundante e rica sobre cada um de vocês, para a glória do seu nome e para o bem da sua igreja e do seu povo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Dom Fernando, está contigo. Amém. Diga, meu caro. Amém. Graças a Deus, assim, a palavra realmente traz ânimo e conforto para nós, né? Esse olhar para Jesus, talvez esses dias precisamos perseverar, né? Mas perseverar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé nessa carreira, como o Vanjo disse, vai se tornando longa. E me lembra, não é um versículo da Bíblia, mas é um provérbio chinês antigo. Alguma coisa boa tem que vir da China, alguma hora. Quando a gente só via de lá provérbios, era bom, né? Hoje vem um bocado de coisa, mas diz assim que a vida sem celebração é como uma longa estrada sem hospedagem. E para nós, para a igreja, esses momentos juntos, essa é a nossa hospedagem, esse é o nosso momento de conforto, de refrigério, de recobrar o ânimo, as forças, quando nos reunimos, quando repartimos, quando recebemos. Há alguns anos eu tenho meditado sobre esse aspecto de Jesus como pastor, né, das nossas almas, e uma leitura um tempo atrás que eu fui fazendo os evangelhos, tentando ver como Jesus, nas suas palavras, nos seus gestos, da maneira como ele abordava as pessoas, como ele buscava atingir principalmente o coração, a alma das pessoas. Muitas vezes fugindo de discussões teológicas, bíblicas, doutrinárias ou de polêmicas, e como fez com o jovem rico, né? Tocava a alma da pessoa. Então, lá, a mulher adúltera,
apedreja, não apedreja, Jesus fez cada um assim olhar para si mesmo, para sua própria alma. Tantas palavras do Senhor, né? O Sermão do Monte todo é uma palavra, um pastoreamento de alma ali. Se a gente lê aquilo só como se for, como um ensino, como um padrão de conduta a ser seguido, a gente não vai entender o coração de Jesus. Quando ele fala sobre, olha, o seu pai está nos céus. E por isso que você não vai ter ansiedade. Muitas vezes nossa leitura do Evangelho e do Novo Testamento vem se tornando, como disse o Vanjo, assim, muito uma busca de conhecer o conselho de Deus e não o próprio Deus, e de encontrar direção e respostas e não desenvolver a companhia do pastor, do bom pastor. E nesses dias eu creio que é fundamental que a gente recupere isso, a gente compreenda isso e busque do Senhor esse toque nos nossos corações. Amém, irmãos? Palavra para a gente meditar esses dias. Como disse, vamos ter ainda uma agenda. O Vanjo vai ficar aqui até a sexta-feira. Estamos divulgando algumas programações aí para alguns grupos da igreja, mas também algum espaço para, caso haja alguma necessidade, alguma demanda, a gente pode tentar ainda ver uma maneira de suprir e atender. Ele está aqui em Brasília esses dias, também com a ajuda aqui da cooperação do Paulo Soares, né? Amados, então que a graça de Jesus seja com todos, que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado aos irmãos pela participação. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos conduzindo, nos pastoreando esses dias. Pai amado, somos agradecidos, Senhor, porque em Jesus nós temos o Salvador, temos o Senhor, mas também temos o pastor das nossas almas. E queremos, esses dias, receber de tudo isso, Senhor, da parte dele. Queremos, Jesus, te pedir que o Senhor venha nos conduzir o teu rebanho, Senhor, venha nos consolar, nos alimentar, nos refrigerar a alma, nos dar ânimo, para que possamos cumprir, Senhor, todo o teu propósito e prosseguirmos nessa caminhada, prosseguirmos na missão, proclamarmos o teu reino e a tua salvação, Senhor, para tantas pessoas tão carentes delas. Te agradecemos, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A graça do Senhor seja com todos. Amém, pessoal. Um abraço para todo mundo aí, uma boa semana. Na paz e na graça. Amém. Fiquem na bênção de Jesus. Amém. Tchau, amém. Tchau, gente. Tchau. Como é que é? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Isso aí. O urso? Ah. Oi, mãe. Oi, tia Márcia. Bianca, Bruna, tudo bem? Saudades. Oi. Amo vocês. Nós amamos vocês. Ai, tio. Bom dia. Vocês. Bruna, Bianca, que saudade, viu? Ai, a gente também. As vizinhas mais lindas do mundo. Ai, a melhor vizinha Tchau, da pessoal. vida. Oi, que lindo. Oi, Miguel. Tudo bom, Miguel? Cadê o sorriso da Duti? Sorri, Duti. Ali, Bruna e Bianca. Oi, Tudo tio bem aí? Fernando. Oi, tio. Lá na Saudades. Irlanda, dando um tchauzinho pra gente. Tá um calor terrível aí, né? Bem 10 graus já. Tá, 10 graus. Hoje tá quente. 10 É um calor 10 terrível, graus. né? Tá certo. Deus Saudades. abençoe vocês, queridos. Saudades. Vocês também. Tchau. Oi, mãe. Oi. Mãe.
Mãe, te amo. Bruna. Hoje você não vai comer comidinha da mamãe, Bruna. Oi, Sueli. Olha lá o Zé Wilson. Ô, Zé Oi, Wilson, aparece aí, dá um tchauzinho. Saudade. Saudades. Eu acho que eu Meu vou ter coração. que ir te visitar, né, Bruna? Vem, por favor. Eu acho que eu chego primeiro que a Sueli, viu, Bruna? Oi? Eu vou Eu vacinar acho que só eu pra ir chego lá. primeiro que a Sueli aí. Eu acho que vocês Vou devem deixar competir. só Eu pra acho mim que aí, tem que ter Bruna. competição. Ô, Zé Wilson, Dayana, dá um tchauzinho pra turma aí. Ali, ó, Zé Wilson, Dayana. Gente, olha como os meninos cresceram. Olha lá. Tuti. Nossa, amor. Pra turma do Zé Wilson lá. É. Gente, todo mundo saiu daqui pequenininho. Eu também. Ali. É Natan, Davi. Você continua, Bruna. Eu também, eu continuo pequenininha. Bruna, tu não vai crescer, sinto muito. Deus abençoe aí. Amém. Wilson, Ô, Dayana. Nayana. Nayana, você. que aglomeração é essa aí, Nayana? Nayana! Nós estamos na roça, que pode. É mesmo, é verdade. Saudade de todos, viu? Um abraço, Nayana. Um abraço, Nayana. Um abraço também para É Maurício, família e Keila, tem no ISN, né? Tudo bom, Vanjo? Bom demais, Lili. Que bom te ver, viu? Bom te ver também. Tem que ver pessoalmente agora. Onde está você, Eu vou ver, com Às vezes tiver certeza, pecado, viu? Bom? tia Cris? Vir a Brasília e não te ver é pecado. Eu não vou deixar você cometer esse pecado, pode deixar. Oi, Vanginho. E aí, companheiro? Oi! Coisa boa. Olá, doutora. Oi, querido. Oi, Márcia. Oi, Aline. Olha ela ali. Beijo. Ô, Bruno, a gente vai terminar de assistir coisa ou não? Vamos. Coronel. Perdão. Isso. Pensei que Júlia. era uma coincidência. Elisa. A Isinelli está aí hoje. Menina feliz. É muito bonitinho. E como é que tá aí na Irlanda? Vou sair Tá daqui. frio, tio. Deus abençoe vocês. Amém, Vandinho. Um Tchau. grande abraço. Outro, tchau. Tchau, Pedro. Tá no áudio, não. Tio, vem visitar a gente, Beijo pra tio. ti, Sueli. Bruna, vamos lá. Tchau, Beijo. Aline. Tchau, gente. Saudades, Aline. Qualquer hora eu chego aí, viu, Bruna? Pode deixar. Tô esperando, hein? O quarto já tá pronto. Oba! Isso já anima. Lili, eu quero ir junto. Vem todo mundo. Aline, a gente vai junto para poder... Me leva junto, Lili. Vamos. Vou te levar, Aline, pode deixar. Ô, Bruna, Também cuidado, eu que os levo, pessoal pode quando fala falar que pra vai, ficar vai assim, mesmo. não, Viu? que eu levo ele também. Não é por educação, né? Não, eles vão mesmo, não tem. Bruno, você pode mandar os nomes Inclusive eu e Sandra, viu? dos Albertos. Inclusive eu e Sandra. Eu não conheço essas pode paradas vir. aí, qualquer hora eu vou ver aí como é que é, ué. Pode vir. Tá bom. Desde que você seja a nossa guia, a gente não importa, não. A gente fica até no cantinho aí, sem problema nenhum. Ela é uma ótima guia. Venância. Eu já imagino, que ela é uma ótima ótima guia. Até Eu não porque ganho da Lili. A Lili sabe Até tudo. porque o pastor... Tem não, tem que aí eu não sei botar o nada. jornal Não dele, tem nada daí. viu, Bruno? Pastor Até o porque quê? o pastor tem que botar os olhos na ovelha de vez em quando para ver qual é de quê. É isso aí, Fernando. Gostei, viu? Ué, não pode ser assim não, hein? Pode se preparar, Bruno. Tô esperando vocês. Tá certo.
Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, gente. Oi, Beijo, Maurício, família, beijo, tchau. Oi, Venância. Maurício, Aline, Larissa, Keila, tchau, tchau pra vocês. Ó, vocês viram, a gente é a turma da bagunça, hein? É a turma do fundão, né? Os últimos que saem. Oi, Pedro, Maurício, Ah, fica aí, ó. O mais bagunceiro aí é o Maurício. Vou provocar ele. Aliás, o Maurício é o dono da bagunça. O Maurício é o dono da bagunça. É o Maurício e a Venância. Quer sair? É. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom te ver, Pantinho. Ô, Juan. Oi. Tudo bom? Tudo. Cadê seu irmão? Sumiu. Sumiu. E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia. E tu, Venância? Tudo bem, graças a Deus. Seu cabelo até cresceu, hein? Cresceu. Vou cortar agora. E aí? Saudade de vocês. Pois é, saudade mesmo. Tomou Saudade. sua vacina, Venância? Oi? Tomou a vacina? Não, ainda não chegou no meu dia, não. Chegou não? Achei que tinha chegado. Não, eu acho essa semana era para ser. Aí vai ser professores e outros. Como que é? Morbilidade? Eu tomei. Pois é. Vou pedir aí uma autorização para a Márcia, né? Para doenças crônicas. Tchau para vocês. Tchau.